paz do Senhor entre nós. Então hoje vamos estudar uma lição muito forte que nos encoraja também a lição também para nos fortalecer e para nos ensinar o que é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. É isso que a palavra de Deus hoje quer nos fortalecer. E primeiro vamos orar e pedir a orientação de Deus e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo seu infinito amor, obrigado também pela sua instrução, obrigado pelo seu Espírito nesse momento presente no nosso estudo. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, o que a palavra de Deus hoje quer nos fortalecer? A palavra de Deus quer nos fortalecer que o nosso Deus, Ele é Deus que protege, Ele é Deus também que conhece o coração de cada um de nós. É isso que vamos estudar e também Ele quer nos fortalecer com a proteção dele em qualquer momento, em qualquer segundo, quando tivemos total confiança ou depositamos total confiança nele, porque só ele que é digno de toda honra e toda glória, e a glória é para sempre. Então agora vou ler Daniel 3, 15 até 30 e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Agora, porém, quando vocês ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie da música, e se vocês se dispuseram a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarradas e atiraram na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Altíssimo, saem, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas,
os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, e nenhum só fio de cabelo tinha sido chumascado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a quem prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse os seus próprios deuses. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhor exposição na província da Babilônia. Então, o nosso Deus é Deus. Ele dá a resposta de tudo. E agora vamos ver o que é ser um crente. Crente é ser fiel a Deus. Crente é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Crente é ser corajoso também no momento que temos que adorar o nosso Deus, que acreditar em Deus. Então, o que é que a palavra nesse momento está a fortalecer? Então, que esses crentes eram corajosos e testemunhos fiéis. E no versículo 28, o que é que a palavra aqui nos fortalece? Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir a mão das suas próprias vidas a quem prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. O que é que a palavra aqui está nos a fortalecer? Que eles foram testemunhados, obrigados a testemunhar algo que eles não queriam, mas o coração do rei ainda não tinha mudado, porque ele não sabia qual é o Deus de Isaac, de Mesaque e de Abednego, mas o Deus sobre quem ele falava ainda era o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que não os seus próprios deuses, porque ele, quando disse eu vou ver que Deus vai vos livrar das minhas mãos, então, mas ele nunca pensou que Deus de Mesaque e Sadraque e Abednego era esse Deus tão poderoso, um Deus também que mostra e que dá prova que ele protege e que ele é um Deus fiel. É isso que a palavra diz. Mas também eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir a mão das suas próprias vidas. Isso que é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então, protegidos. O que é que a palavra de Deus nesse momento está a dizer? Protegidos, tinham uma fé como de uma criança inocente. Você pode me matar, você pode me pôr na fornalha, você pode fazer o que quiser, mas eu não vou adorar o seu Deus. Eu permaneço a adorar o meu Deus que eu presto culto. Só ele que eu presto culto. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então, os sátrapas, os profetas, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chumascado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. O que a palavra de Deus aqui nos oferece, nos certifica que Sadraque e Mesaque e Abednego foram totalmente protegidos do fogo. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então as suas roupas não sofreram mudanças. Isso que é Deus.
Os cabelos deles não foram chumascados e não havia cheiro de fumaça neles. Isso comprova que eles estavam numa fornalha cheio de chamas, mas o nosso Deus, que é o Deus poderoso, que é Deus que sabe fazer coisas diferentes, eles foram protegidos do fogo através do poder do nosso Deus. É isso que é adorar a Deus. É isso que é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Convictos e libertos. O que a palavra no versículo 17 aqui e no versículo 18 nos fortalece? Se fomos atirados na fornalha em chamas, ó Deus, a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das suas mãos. Orei. Mas no versículo 18, a palavra nos fortalece. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Saiba, ó rei, se ele não nos livrar, mas também nós não prestaremos culto à imagem que mandaste erguer. Isso é fé, isso é amar. Isso é amar a Deus. Isso é mostrar que eles tinham o amor para o nosso Deus. Isso é acreditar em Deus. Isso é saber que o nosso Deus é aquele Deus que é para riba de tudo, que é em cima de tudo, que não tem nenhum outro nome que é igual ao nosso Deus e que não tem nenhum outro Deus que é igual a esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso, esse Deus também que nós confiamos e também que Ele protege, porque o nosso Deus protegeu eles da fúria do rei. É isso que a palavra de Deus nesse momento nos fortalece. Então, consagrados a Deus, no versículo 28, o que a palavra aqui nos fortalece? Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir a mão das suas vidas a quem prestar culto e adorar a outro Deus, se não fosse o seu próprio Deus. Então, o que a palavra de Deus aqui nos fortalece? Eles foram obrigados, decisivamente foram respondidos quando eles pessoalmente foram forçados a testemunhar. Mas o coração do nosso rei, o coração do rei de Nabucodonosor não conhecia o poder de Deus sobre que ele falava ainda, que era Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não conhecia isso. Mas quando aconteceu, ele viu. Por isso também que ele disse, quando viu com os seus próprios olhos, ele disse: louvado seja o Deus de Mesaque e Sadraque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou dos seus servos. E eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir a mão das suas vidas a quem prestar culto e adorar o outro Deus. Isso é amor, isso é confiança, isso é fortalecimento. Essa palavra é palavra para nos enriquecer de amor no nosso Deus e para considerar o nosso Deus para riba de tudo, em cima de tudo. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a oferecer e fortalecer. Então, sem medo. O que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer? Sem medo. Eles enfrentaram o rei. Eles enfrentaram a ordem do rei. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses e nem adorem a imagem do rei que mandaste erguer. Então, esses que você acredita neles, não adoram os seus deuses. Não acredita no seu Deus. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Para não ter medo, para acreditar em Deus, para conhecer o poder do nosso Deus e também para amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas. Palavra do Senhor, palavra de fortalecimento, palavra de fé e palavra de amor.
Então, protegidos no versículo 27, viram o Senhor dentro da fornalha ardente, alcançaram a liberdade. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. O que a palavra de Deus nos fortalece? A palavra de Deus nos fortalece. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam acompanhados no fogo por um grande indivíduo que tinha uma aparência de ser divino, semelhante a um dos filhos dos deuses. É isso que a palavra de Deus nesse momento nos fortalece. Nos ensina qual é o poder do nosso Deus. Que o nosso Deus, ele é poderoso. Então, ele deixa-nos sentir o poder dele. Então, o rei, em vez de ver 3 pessoas, ele estava a ver 4 pessoas. Ele sabia que tinha 3 pessoas, que Mesaque, Sadraque e Abednego, mas ele já tinha, na fornalha, estava a ver 4 pessoas. Então, ele estava a ver a proteção de Deus para com eles. Então, para terminar, o que a palavra de Deus nos fortalece? Promovidos, e que Deus recebe uma grande recompensa. Então, você, quando conhece o poder de Deus, quando tem Deus em primeiro lugar, você reconhece, recebe a recompensa do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhor posições na província da Babilônia. Então, Nabucodonosor promove Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor demonstra que ele apreciava a integridade desses homens, e esse sonho diz respeito à própria necessidade do Nabucodonosor de reconhecer que Deus de Israel é aquele que governa os assuntos da humanidade e por meio da humilhação. Porque ele antes não tinha visto que eles tinham essa habilidade, mas ele viu quando eles adoraram o nosso Deus e não aceitou adorar o Deus de Nabucodonosor. Não aceitaram adorar os deuses do rei. É isso que a palavra de Deus nos fortalece. Então, para terminar, a palavra de Deus nos envia uma mensagem de força, que diz que o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que protege, é um Deus que dá confiança aos seus filhos. E também por isso que a palavra também nos fortalece, que a palavra nos ensina que o nosso Deus é Deus do impossível, é um Deus poderoso, é um Deus que com Deus tudo é possível. Aquele que é impossível para os homens é possível para o nosso Deus. E também no Filipenses 4:13 a palavra nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz tudo posso quando eu acredito em Deus, quando eu tenho Deus no primeiro lugar, quando eu sei o que o meu Deus é capaz, quando reconheço o meu Deus como um Deus todo-poderoso. E também no Salmo 23:1 a palavra nos fortalece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eles tinham Deus como um pastor que guia, alimenta, protege. Então eles foram protegidos através da confiança, de amor ao nosso Deus. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor é Deus de ontem, de hoje e de manhã. O Senhor nunca muda, Pai Santo. Nós é que somos pecadores, nós é que somos, Pai Santo, desobedientes. Mas obrigado pelo seu amor para conosco e também pelo seu amado Filho que você enviou para nos livrar e para nos salvar, para nos libertar. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado também pela sua presença. Obrigado pelo seu Santo Espírito. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu lhe peço através do seu amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado. Glória a Deus. Amém.
Glória, glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda honra e toda glória e a glória para sempre. Glória a Deus. Shalom.